Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilharmos juntos mais uma palavra do Senhor. Eu gostaria de agradecer aos inscritos desse canal. E você ainda que não é inscrito, se inscreva. Se inscreva e receba a palavra de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém? É tudo para a glória de Deus, irmãos. Nada é para a glória do homem. A Bíblia diz: se o homem tiver em que se gloriar, que ele se glorie no Senhor, mas não na sua sabedoria, o sábio na sua sabedoria, o rico nas suas riquezas. Não, nada disso. Que o homem venha se gloriar somente no Senhor. Eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui que fica em Lucas capítulo 11, verso 24. Mas antes, eu gostaria de deixar só algo aqui. Uma parábola, uma figura de linguagem. Quando o copo que a gente toma água, por exemplo. O copo que nós tomamos água, muitas das vezes ele está sujo. E ele precisa de quê? Obviamente ele precisa de ser limpo. Então quando nós vamos ali na torneira, lavamos aquele copo com água, ele se torna limpo. E se nós enchermos ele de água limpa, ele vai ficar cheio de água limpa. O que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos para a presença de Deus, nós somos esse copo. Nós somos esse recipiente. Nós vamos todo sujo, todo imundo. O que Deus ele faz? Ele nos limpa. E ele nos limpando, não podemos permanecer vazios. Precisamos nos encher da presença do Espírito Santo. Então, a palavra que eu vou dizer aqui, que não é minha, que é de Deus, diz o seguinte, Lucas 11, 24 diz assim, a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo ele sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado a encontra varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, entrando ali, habitam, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, quando nós somos libertos, irmãos, na presença de Deus, quando Deus ele nos limpa, que nós abandonamos vícios, todas as coisas que nós fazíamos quando ainda éramos velhas criaturas, agora nós estamos limpos, estamos vazios, precisamos nos encher. Encher de quê, Vinícius? Da palavra de Deus. E quando nós nos enchemos da palavra de Deus, oração, jejum, consagração, quando nós nos enchemos dessas coisas, o que acontece? Aí nós trazemos a plenitude de Deus para dentro de nós. Trazemos o Espírito Santo para dentro de nós. Mas se a pessoa ela é liberta e ela fica, eu fui liberto mesmo, então vou ficar aqui despercebido. Aí é onde entra essa palavra. Deus já libertou. O espírito imundo já foi embora. Mas agora ele sai, ele vai por lugares áridos procurando repouso. Diz no capítulo 11 de Lucas, capítulo 11, verso 24. Ele sai, procura lugares áridos ali procurando repouso e não achando, ele diz o seguinte, eu voltarei para minha casa. E tendo encontrado varrido e ornamentado, então vai e leva outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali habitam, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Por que se torna pior do que o primeiro? Porque antigamente aquela pessoa ela tinha um espírito imundo na vida dela. Agora ele saiu e trouxe mais 7. Então sempre quando você vê alguém afastado da presença de Deus, sempre essa pessoa, aparentemente, ela é uma pessoa que ela tem mais dificuldade, ela passa mais por provas, ela é uma pessoa mais atribulada do que uma pessoa que ainda não conheceu a Deus. Por quê? Porque agora ela tem mais 7 espíritos malignos na vida dela. Então, nós não podemos ser libertos e ficarmos dispersos. Por que tem gente que vai para a igreja todo dia e todo dia se manifesta? Por quê? Porque o demônio sai, mas ela não se apega à palavra de Deus. Ela não passa a orar, ela não passa a se consagrar. Então os demônios voltam. Uma coisa muito importante, irmãos.
manifestação de demônios não é libertação. A libertação, ela acontece por causa da palavra de Deus. Jesus, ele diz assim, para os discípulos: e vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então é pela palavra de Deus. A manifestação, quando mandamos o demônio embora, sai, ele vai embora. A pessoa, aquele demônio foi. Mas agora, para a pessoa ela ganhar a plenitude da libertação, para ela ser liberta de fato, de verdade, ela precisa estar preenchida com a palavra de Deus. Porque o demônio foi embora pela autoridade daquele homem de Deus. Mas se ela não seguir, se ela não obedecer a palavra de Deus, aí aquele demônio volta e traz mais 7 espíritos, um pior do que o outro. Mais 7 espíritos piores. Olha o que está dizendo, ó. 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então não é brincadeira. A pessoa ela tem que se apegar a Deus, se apegar à palavra de Deus. Talvez você olhe assim, você vê o demônio indo embora da pessoa, e na outra semana você vê a pessoa se manifestando da mesma de novo. Aí você fala: eu não entendo, o demônio já não foi embora daquela pessoa. É porque muitas vezes o homem de Deus ele tem que ensinar para a pessoa: olha, o demônio foi embora, mas agora você anda no caminho certo de Deus. Abandone os pecados, abandone aquilo que aborrece o coração de Deus. Como eu costumo dizer, pecador, todos nós vamos continuar sendo pecadores. Isso aí não vai mudar. Mas a prática do pecado, ela tem que sair da minha vida. A prática daquilo que desagrada a Deus tem que sair da minha vida. Lógico que eu vou pecar. A gente já acorda pecando, pensando coisas... A dúvida é um pecado. Então, a nossa natureza ela é caída. Ela é inclinada por pecado. Mas a prática do pecado, aquele que nasce de novo, ele não carrega consigo a prática do pecado. A palavra de Deus diz lá em 1 João: aquele que nasceu de Deus não vive pecando, e o maligno não lhe toca. Por quê? Porque ele não está na prática do pecado. Então, quando nós vivemos na palavra de Deus, quando nós nos preenchemos, é como aquele copo agora que era sujo, que foi lavado, ficou limpo, e agora ele foi preenchido de água pura. Essa água é Jesus, porque ele é o rio da vida. Ele é o rio, águas vivas que traz vida para o homem, através do Espírito Santo. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor, que você entenda que o Espírito Santo, ele possa tocar no seu coração, e ele possa te dar o discernimento dessa palavra que foi dita. Amém? Em nome de Jesus.